Esta apresentação é um trecho da obra literária Deus igual a Sistema Complexo, atualmente disponível na Amazon.com, na plataforma Kindle, e também na versão impressa, que pode ser adquirida no link abaixo. Então, prossigamos. O Protocolo Noé. Se o protocolo Adão e Eva representou o teste inicial de consciência e livre-arbítrio, o protocolo Noé foi a resposta divina a uma crise existencial. Como preservar bilhões de anos de desenvolvimento evolutivo sem ter que recomeçar do zero? Deus criou o tempo e sabe valorizar sua criação. Igualmente, viu o quão difícil foi a execução do protocolo Adão e Eva. Somos obra-prima. Ele precisava se resguardar. Para compreender a necessidade do protocolo Noé, precisamos reconhecer a escala temporal envolvida na criação da humanidade. Não foram dias literais, mas bilhões de anos de processos evolutivos cuidadosamente orquestrados. Formação do planeta, 4,5 bilhões de anos moldando as condições ideais para a vida. Surgimento da vida, 3,8 bilhões de anos desde as primeiras células até organismos complexos. Evolução dos mamíferos, centenas de milhões de anos refinando sistemas biológicos. Emergência da consciência humana, milhões de anos desenvolvendo o cérebro capaz de autorreflexão. Obviamente aqui você já compreendeu que criacionismo e evolucionismo são exatamente a mesma coisa, um apenas dando o dado técnico do outro. Este foi o maior projeto de desenvolvimento já empreendido, um processo tão longo e complexo que reiniciá-lo não parecia ser a melhor escolha. Quando a humanidade chegou a um ponto crítico de corrupção, onde a violência, a degradação moral e o desvio do propósito original ameaçavam todo o projeto, surgiu um dilema divino. A solução tradicional seria um reset completo, mas isso significaria perder bilhões de anos de progresso evolutivo, descartar toda a diversidade genética desenvolvida, apagar linhagens inteiras de conhecimento biológico acumulado, recomeçar do zero um processo que levou eras para se completar. Era simplesmente impraticável, mesmo para Deus, que trabalha em eternidade. Havia valor no tempo e no processo já investido. A Arca de Noé não foi apenas um barco, foi um sistema de backup divino, um backup seletivo, uma solução de contingência para preservar o essencial enquanto o sistema corrompido era limpo e reiniciado. Como um engenheiro de sistemas que, ao detectar uma infecção crítica, não formata o disco rígido inteiro, mas salva os arquivos essenciais antes de reinstalar o sistema operacional, Deus preservou os componentes fundamentais da criação. Observe os arquivos salvos no backup. 1. O DNA humano não corrompido. Noé e sua família representavam uma linhagem genética e espiritual preservada, humanos que ainda mantinham a conexão com o propósito original. Eram o código-fonte limpo da humanidade, livre da corrupção que havia se espalhado. 2. A biodiversidade essencial. Cada par de animais representava bilhões de anos de informação genética, códigos evolutivos que não poderiam ser recriados rapidamente. A diversidade de espécies era o resultado de incontáveis gerações de adaptação e refinamento. Perder isso seria perder o trabalho de eras. 3. Os ecossistemas fundamentais. Não se tratava apenas de salvar espécies isoladas, mas de preservar as relações ecológicas, predadores e presas, polinizadores e plantas, decompositores e produtores. Todo um sistema interconectado que levou éons para se equilibrar. Imagine um cientista de dados que desenvolveu um sistema de inteligência artificial por 20 anos. De repente, o sistema é infectado por um vírus que está corrompendo seus processos fundamentais. O cientista tem duas opções. Opção 1. Reset total. Apagar tudo e começar do zero, perdendo 20 anos de aprendizado e desenvolvimento. Opção 2. Backup seletivo. Salvar os componentes essenciais não corrompidos, limpar o sistema e restaurar a partir do backup. Obviamente, a escolha racional é a segunda.
Foi exatamente isso que Deus fez com o dilúvio. O protocolo completo de Noé. Fase 1. Diagnóstico. Identificar que o sistema, humanidade, está corrompido além da recuperação parcial. Fase 2. Seleção do backup. Identificar os elementos não corrompidos que devem ser preservados. Noé, sua família e representantes de todas as espécies. Fase 3. Preparação do container. Construir o sistema de preservação, a arca, capaz de manter os backups intactos durante o processo de limpeza. Fase 4. Execução da limpeza. Reiniciar o ambiente, dilúvio, para eliminar a corrupção sistêmica. Fase 5. Restauração. Reimplantar os backups no ambiente limpo, permitindo que a vida recomeçasse sem perder o progresso evolutivo de bilhões de anos. Fase 6. Nova aliança. Estabelecer novos parâmetros, o arco-íris como símbolo, garantindo que nunca mais seria necessário um reset tão drástico. Claro, alguns ainda se perguntarão, se Deus não mede o tempo, por que não começar do zero? A resposta está na própria natureza do projeto divino. 1. Valor do processo evolutivo. Deus trabalha através da evolução, não apesar dela. O processo de bilhões de anos não foi um bug, mas uma feature, uma forma de criar complexidade, resiliência e beleza através de mecanismos naturais. Saltar esse processo seria negar seu próprio método de criação. 2. Economia divina. Mesmo sendo onipotente, Deus opera com elegância e eficiência. Por que recriar o que já funcionava? Por que descartar bilhões de anos de informação genética refinada quando ela poderia ser preservada e reutilizada? 3. Continuidade narrativa. Reiniciar completamente significaria quebrar a continuidade da história. A humanidade pós-dilúvio mantém conexão com a humanidade pré-dilúvio, justamente porque foi preservada, não recriada. Noé era descendente direto de Adão. A linha não foi quebrada, mas filtrada. O protocolo Noé demonstra uma verdade fundamental sobre a natureza de Deus e da criação. Mesmo o divino valoriza o que foi construído com tempo e cuidado. A decisão de fazer um backup em vez de recomeçar revela que o processo evolutivo tem valor intrínseco. A informação genética acumulada é preciosa demais para ser descartada. Deus prefere trabalhar com o que existe, refinando e corrigindo, em vez de constantemente destruir e recriar. A continuidade tem significado. Somos descendentes diretos daqueles que foram considerados dignos de preservação. Assim, a Arca de Noé não foi apenas uma história de sobrevivência, foi o maior projeto de preservação da história, garantindo que bilhões de anos de trabalho divino não fossem perdidos, mas sim purificados e continuados. E nós, humanidade moderna, somos o resultado desse backup restaurado, carregando em nosso DNA não apenas a herança de Noé, mas de todas as eras que o precederam, preservadas através do maior sistema de backup já implementado. Este foi apenas um trecho do livro. Ao longo do ano, postaremos aqui diversas partes do livro, que provocam o pensamento crítico e te levam à reflexão, mas vale a pena ler a obra completa. O livro faz parte de um projeto maior, chamado Education for Life. Este projeto contemplará uma vasta rede de conhecimento provocativo, jogos, brincadeiras, tudo pensado em integrar o conhecimento humano e aproximar todos de volta para o qual fomos criados. Educar para a vida.